Olá, bem-vindo ao novo MOOC do Programa Formação Continuada de Professores, uma ênfase cultural. Neste novo MOOC nós vamos trabalhar uma obra de Paulo Freire. O livro escolhido e que traz o essencial das ideias do Paulo Freire para este MOOC foi Pedagogia do Oprimido. Nele se conhece o processo de alfabetização de adultos que Paulo Freire escolheu para favorecer a eles não só uma alfabetização, como também uma conscientização política. Esperamos que você desenvolva todas as atividades programadas para esse MOOC, iniciando com a leitura da obra Pedagogia do Oprimido, lendo os textos de apoio ao entendimento dessa obra, organizados especialmente para você pela equipe de coordenação. Assista aos videoaulas que apresentam os principais pontos da obra e responda à ferramenta de avaliação providenciada para cada videoaula, que tem como intenção medir o seu entendimento e lhe fornecer feedbacks para a continuidade do MOOC. Para maiores informações sobre o cumprimento do programa Formação Continuada de Professores, uma ênfase cultural, recomendamos a você assistir o vídeo de apresentação deste programa e ler também o seu texto de apoio. Então, como no vídeo do Kant, nós iniciamos a apresentação desse MOOC apresentando a biografia do Paulo Freire. Embora todos o conheçam por Paulo Freire, seu nome completo era Paulo Réglus Neves Freire. Nasceu em Recife em 19 de setembro de 1921 e faleceu em São Paulo em 2 de maio de 1997, com 76 anos, e faleceu de ataque cardíaco. Ficou mundialmente conhecido como um grande educador e filósofo brasileiro, e ele integrou um movimento denominado Pedagogia Crítica. Um dos aspectos marcantes da biografia de Paulo Freire é a sua preocupação com a educação popular. Por meio dela, Paulo Freire objetivava não só escolarizar, como formar a consciência política dos indivíduos. Embora você possa hoje dizer que cabe à educação formar essa consciência, Paulo Freire foi um expoente na luta dessa finalidade da educação e fez isso num tempo em que o Brasil vivia um regime político fechado. Seu pensamento, sua filosofia e seus posicionamentos estão nos livros que escreveu e que retratam o seu total engajamento em favor do povo oprimido. Paulo Freire se formou em Direito em 1943 na Universidade do Recife, que hoje é denominada Universidade Federal de Pernambuco. Mas nunca exerceu essa profissão, preferindo trabalhar como professor do ensino médio, lecionando língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, onde ele havia feito seus estudos secundários. Ele também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem e desenvolveu cursos de pós-graduação nessa área. Em 1959, defendeu sua tese de doutorado na área de filosofia e história da educação com o tema Educação e Atualidade Brasileira. Essa obra, essa tese, foi publicada posteriormente, sendo o primeiro livro publicado por Paulo Freire. Nessa tese, ele já expõe ideias pedagógicas sobre escola democrática,
definida como aquela que centra o processo de ensino no educando e utiliza uma abordagem política no ato de alfabetizar. Em 1961, lecionou filosofia na Faculdade de Ciências e Letras, na mesma universidade em que se formou, a Universidade Federal de Pernambuco. E nesse mesmo ano se tornou diretor do Departamento de Extensões Culturais dessa universidade. Em 1963, ele realizou a experiência famosa de alfabetização de adultos na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, alfabetizando 300 trabalhadores rurais em 45 dias. Esta experiência ficou muito conhecida e se tornou uma referência em alfabetização. No ano seguinte, em 1964, a convite do ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, criou as bases do Programa Nacional de Alfabetização do governo João Goulart e para implementar 20 mil círculos de cultura, termo usado pelo Paulo Freire para definir o grupo de educandos que se alfabetizava ao invés de usar o termo tradicional de sala de aula. O círculo de cultura foi uma ideia força em seu processo de alfabetização e uma ideia que substitui essa de turma de alunos. O círculo de cultura visa promover de forma consciente um processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita do mundo. Aqui é que está uma das grandes modificações no processo de alfabetização e a ideia de ensino e aprendizagem de leitura do mundo e escrita do mundo. O círculo de cultura realiza-se no interior do debate sobre questões centrais do cotidiano do alfabetizando, como trabalho, cidadania, alimentação, saúde, organização das pessoas, liberdade, felicidade, valores éticos, política, opressão, economia, direitos sociais, religiosidade, cultura, entre outros. Em 1964, com o golpe militar, Paulo Freire e seu processo de alfabetização foram considerados subversivos e por isso Paulo Freire foi preso por 75 dias numa cadeia em Recife e exilado depois desse período pelo governo militar. Como exilado, primeiramente Paulo Freire esteve na Bolívia, posteriormente foi para o Chile e lá trabalhou por 5 anos. Consolidando sua experiência político-pedagógica. Nessa época, também trabalhou para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e para o movimento de reforma agrária da democracia cristã do Chile, onde encontrou um espaço político, social e educacional estimulantes e desafiantes para a consolidação do seu pensamento pedagógico. Em 1967, mesmo no exílio, ele publica no Brasil seu livro intitulado Educação como Prática na Liberdade, muitas vezes considerado o primeiro livro de Paulo Freire. Esse livro foi muito bem recebido em outros países, fazendo parte do currículo da formação de professores no Chile, Argentina, México e também nos Estados Unidos. Em 68, completa a redação do livro Pedagogia do Oprimido, que foi publicado primeiramente em inglês nos Estados Unidos em 1970. A publicação desse livro só ocorreu no Brasil em 74. Em 1969, Freire foi convidado como professor visitante da Universidade de Harvard e lá ele lecionou por 1 ano, que é o tempo de exercício de um professor visitante na universidade, nessa universidade. Nesse ano, ele proferiu palestras e seminários sobre o tema de sua especificidade, que é educação como ato político.
Em 70, mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional no Conselho Mundial de Igrejas. E no ano de 71, fundou em Genebra, com outros exilados, o Instituto de Ação Cultural. Durante esse tempo, ele atuou como consultor para a reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente em Guiné-Bissau e Moçambique. Na África do Sul, as ideias e os métodos de Freire, usados para a alfabetização, foram fundamentais para o movimento da consciência negra. Essa foi uma década em que a teoria político-pedagógica de Paulo Freire se torna mais conhecida em muitas partes do mundo. A volta para o Brasil se deu apenas em 1980, com o início da abertura política do Brasil, depois de 16 anos de exílio. Em sua volta, integrou o Partido dos Trabalhadores e de 80 a 86 atuou como supervisor do Partido dos Trabalhadores para o Programa de Alfabetização de Adultos e lecionou na PUC de São Paulo e na Unicamp. De 89 a 91, ele foi secretário da Educação no município de São Paulo, na gestão da então petista Luiza Erundina. Nesse período, organizou um movimento de alfabetização de jovens e adultos, o MOVA, Movimento de Apoio às Salas Comunitárias de Educação de Jovens e Adultos, até hoje existente em muitas prefeituras e instâncias do governo. Em 1991, foi fundado o Instituto Paulo Freire, na cidade de São Paulo, o qual mantém em seus acervos os arquivos de Paulo Freire e realiza inúmeras atividades ligadas às suas ideias para a educação brasileira e mundial. O Instituto tem projetos em muitos países e também uma sede em Los Angeles, nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, na Escola de Educação e Estudos de Informação, onde também são mantidos arquivos de Paulo Freire. Com sua intensa atuação em vários países, o legado de Paulo Freire não pertence só ao Brasil, mas a todo mundo. Ao longo da sua vida, Freire foi muito homenageado. Segundo o Instituto Paulo Freire, ele recebeu 27 títulos de doutor honoris causa, que é um título concedido por universidades a pessoas eminentes e não necessariamente portadoras de um diploma universitário, mas que tenham se destacado em alguma área. No caso de Freire, a área é a educação. Foram títulos dados por universidades brasileiras, europeias e americanas. Em 86, Freire recebeu da Unesco o Prêmio Educação para a Paz e em 13 de abril de 2012 foi declarado patrono da educação brasileira. Segundo dados do Google Acadêmico de 2016, uma pesquisa da London School of Economics aponta que o livro Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais citado mundialmente na área das ciências sociais. Mostra ainda que a Open Syllabus, uma plataforma de pesquisa em grande escala, analisou que entre os 100 livros mais citados em programas de universidades nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia, Pedagogia do Oprimido está na 99ª posição e no campo da educação é o segundo mais citado. Em relação à vida pessoal de Paulo Freire, ele casou-se com Elza Maia Costa de Oliveira em 1944, uma professora alfabetizadora. Com ela, aprendeu a valorizar a alfabetização dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores rurais. Paulo Freire sempre afirmou que ela foi sua grande inspiradora. Desenvolveu a partir daí suas ideias e conceitos sobre a importância da alfabetização conscientizadora, isto é, de estudar a condição de vida dos trabalhadores com a finalidade de possibilitar a libertação da condição de oprimido. O casamento durou até 1986, quando ela faleceu. 2 anos depois, em 1988, casou-se com Ana Maria Araújo, conhecida por Nita, também pernambucana e sua orientanda do programa de mestrado da PUC de São Paulo. Quanto ao contexto histórico, Paulo Freire viveu a infância em um período de crise provocado pela Grande Depressão de 1929,
que afetou o mundo todo e principalmente a América Latina e o Brasil. Ao se referir a esse tempo, Paulo Freire diz que conheceu e viveu a pobreza e suas consequências aos camponeses e ao povo mais desprovido de recursos financeiros, explorados e oprimidos pelo sistema. Com a Grande Depressão, o Nordeste do Brasil sofreu muito e a família de Freire, quando ele tinha 10 anos, se mudou de Recife para a cidade de Jaboatão dos Guararapes, também em Pernambuco, em 1931. Nessa cidade, quando Paulo Freire tinha 13 anos, seu pai faleceu. Paulo Freire e todos os irmãos tiveram que trabalhar para ajudar a mãe. No Brasil, com o golpe militar de 1964, iniciou-se um período de 21 anos de ditadura militar, terminada em 1985. Nesse período, foi instaurada a censura a todos os órgãos de comunicação, a supressão de direitos constitucionais e de liberdade de imprensa. Os partidos políticos foram censurados e os políticos se tornaram biônicos, isto é, não eleitos, mas designados pelo grupo no poder. Houve perseguições a intelectuais, a pensadores e a políticos identificados com a esquerda. Muitos foram exilados, e entre eles Paulo Freire. Na década de 1980, as questões econômicas passavam por um período de estagnação com retração da produção industrial e baixo crescimento, tanto no Brasil como em vários outros países da América Latina. Com o início da abertura política, pensadores, educadores e políticos começaram a retornar ao Brasil. Paulo Freire retorna e passa a exercer seus direitos de pensador, escrevendo obras e debatendo com vários autores com os quais comungava ideias políticas e pedagógicas, como Marilena Chaui, Rubem Alves, Carlos Rodrigues Brandão, Moacir Gadotti, entre outros. Paulo Freire nos deixou muitas obras que estão listadas no texto de apoio desta videoaula. Acessem para ter conhecimento do grande número de publicações de Paulo Freire.